Estamos em Gênesis capítulo 25. Já a última aula já foi em Gênesis 25, mas na verdade hoje começa uma etapa nova, um capítulo novo. Por quê? Porque a primeira parte do capítulo 25 relata a morte de Abraão. E agora nós estamos em Gênesis 25, no versículo 19, que começa são capítulos, né? São marcas no livro de Gênesis que sempre quando fala são estas as gerações de alguém, nesse caso aqui é de Isaac, filho de Abraão, e isso começa um capítulo. E olha, esse capítulo que nós terminamos, quer dizer, o último capítulo, no capítulo 25, é um capítulo curtinho. Tem um capítulo que, Gênesis 25, versículo 12, que são as gerações de Ismael. E são só 6 versículos, de 12 a 18. Então, esse é um capítulo curtinho. Mas o capítulo que terminou no versículo 11 desse capítulo, com a morte de Abraão, começou lá em Gênesis 11, capítulo 11 de Gênesis. No versículo, eu passei aqui para vocês têm um arquivo que é a divisão do livro de Gênesis, a divisão em toledotes. Toledote é essa palavra gerações. Então, cada vez que quem compilou esse livro é atribuído a Moisés, mas se ele fez essa divisão, nós não sabemos. Mas cada vez que tem algo que fala assim, estas são as gerações, a primeira vez é no capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, que fala, essas são as gerações dos céus e da terra. Então, eu passei tem aqui junto com a aula, esse arquivo que tem todas as divisões, tem essa primeira divisão do primeiro capítulo de Gênesis com a criação do mundo, que não começa dessa maneira, mas seria um capítulo. Depois tem mais 10 livros ou 10 capítulos nessa divisão de Gênesis. Alguns capítulos são curtos, mas alguns são bem longos. Então, nós terminamos o livro 6, que começa em Gênesis 11, 27, que fala das gerações ou da descendência de Tera, o pai de Abraão. Então, esse capítulo vai desde o capítulo 11, versículo 27, até aqui, Gênesis 25, versículo 11. Fala que estas são as gerações de Tera, mas é a história de Abraão. Por quê? Porque a descendência, ou a geração de Tera, poderia ser os filhos, né? Mas no caso é a história de Abraão. Tera teve outros filhos, mas nós temos aqui a história de Abraão. Então, esse livro, esse capítulo de Gênesis é bem longo. E agora também, então teve um curtinho de Ismael, que só tem esses versículos falando da geração da descendência de Ismael. E agora nós estamos começando as gerações de Isaac. Agora, uma curiosidade, uma coisa diferente. Sempre, quase todos os outros casos, quando fala assim, estas são as gerações de... Não é a história de Tera. Essas são as gerações de Tera. É a história do filho dele. Estas são as gerações, lá no final, o último livro, que começa em Gênesis 37, vai ser... estas são as gerações de Jacó, mas já não é muito a história de Jacó. Ele está vivo ainda, mas é mais a história de José, o filho de Jacó. Agora aqui, nesse que nós estamos começando, as gerações de Isaac... mas espera aí, não teve uma geração teve uma geração de Tera, que é a história de Abraão, então deveria ter, essas são as gerações de Abraão para contar Isaac. Mas é interessante que não tem a geração de Abraão, tem a geração de Isaac, mas nós não vimos a história de Isaac ainda. Então, é só uma coisa interessante, como nós sabemos, como alguém já deve ter notado, a história de Isaac, dos 3 patriarcas, pensando em Abraão, Isaac e Jacó, a história de Isaac é a mais curta. Assim, dos 3, assim, nós temos pouca coisa sobre Isaac. Agora nós estamos começando, então, essa história de Isaac. Nós vamos orar
pedir que o Senhor nos ajude neste início da jornada de Isaac. Nós já temos alguns fatos sobre ele, né? O casamento dele, antes disso, quando Abraão ofereceu Isaac no altar. Então, tem algumas coisas que já aconteceram na vida de Isaac, mas agora que vai começar a história de Isaac, e, na verdade, quem vai aparecer mais é o filho de Isaac, Jacó. Então, vamos orar, vamos pedir que, mais uma vez, possamos ter a graça e a unção e a bênção de Deus para extrair dessa história. As histórias são contadas para nossa aprendizagem. São histórias verdadeiras, são fatos ocorridos, mas todas as histórias têm significado. A parte da história que foi relatada com propósito. Tudo tem um propósito para aparecer aqui. Senhor, nós pedimos nesta hora que isso que o Senhor fez, a tua fidelidade, as tuas alianças, a tua graça na vida dessas pessoas, como o Senhor chamou, como o Senhor agiu para trazer a história, para iniciar e encaminhar a história da redenção. Nós queremos aplicar para a nossa vida, nós queremos aprender mais sobre quem o Senhor é e queremos que o Senhor nos guie e nos direcione na nossa jornada também. Esses são os pais da fé e eles têm muita coisa para nos ensinar. Pedimos a tua presença, a tua unção, a tua graça para cada um de nós, para quem está falando, para quem está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui com esse início da história de Isaac. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Então, mais uma coisa que precisamos lembrar nesse início da história é que tem uma sequência muito cronológica, né, no livro de Gênesis. É um livro histórico e tem uma cronologia muito certa, mas tem algumas coisas que às vezes se sobrepõem. Então, no início do capítulo, nós vimos o relato da morte de Abraão. Agora, nesse ponto da história, voltando aqui, Abraão não morreu ainda. Então, porque aqui vai contar que Isaac tinha 40 anos quando ele casou. Vai continuando a história, vai falar sobre o nascimento. Quando os gêmeos nasceram, Abraão ainda estava vivo. Abraão morreu quando Isaac tinha 75 anos e quando os filhos dele, Esaú e Jacó, tinham 15 anos. Então, até o final da história, que vai contar sobre essa situação da venda, da primogenitura, né, Esaú e Jacó, nessa hora Abraão já tinha, nessa história, Abraão já tinha morrido, mas nessa primeira parte, Abraão ainda estava vivo, ok? Então, só para a gente se situar aqui. Então, são essas as gerações de Isaac. Então, primeiro nós queremos delinear um pouquinho a sequência da história e depois nós vamos voltando e tratando com as lições que podemos aprender dela. Então, as gerações de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac. Nós vimos que Abraão teve vários outros filhos, mas que interessa para a história da redenção é Isaac, o filho da promessa. Vimos tudo isso na vida de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Então, arameu eram os sírios, né? Era lá que ficava Padã Arã, e eles todos eram da mesma família, né? Abraão, o pai de Betuel, né? Todos eles eram da mesma família de Tera. Então, eles são chamados de arameus. Abraão foi chamado de hebreu, porque ele atravessou o rio, né, para chegar em Canaã. Na verdade, os outros também atravessaram para chegar onde eles estavam, mas quem ficou com o nome de hebreu foi só Abraão. Então, Isaac tinha 40 anos quando ele tomou por mulher a Rebeca. Então, como que vai ser a história de Isaac? Como já mencionei, nós já vimos alguns incidentes na vida de Isaac.
deve ter marcado muito a vida dele, aquela história de Deus pedir para colocar no altar. Imagine o que Isaac sentiu quando foi amarrado ali no altar, quando o pai dele estava com o cutelo levantado para matar o próprio filho. Então, foi uma experiência que deve ter marcado muito a vida de Isaac. Mas Isaac, nós vamos ver mais sobre quem é Isaac, a história dele mesmo, assim, de jornada, depois de casado, e o que trata da vida dele, é o próximo capítulo, 26. Na verdade, nós só temos um capítulo que vai narrar, não é que é o único capítulo que fala de Isaac, mas que fala dele, das decisões dele, da jornada dele, o que ele fez na vida, o que marcou a vida dele, é o capítulo 26. É quando Deus apareceu para ele. Então, a história própria de Isaac é o capítulo 26. As outras partes não são história. Isaac, ele é um homem de paz. Nós vamos falar mais sobre isso, né, nesse capítulo 26. Nós vamos querer entender, porque ele não é apenas uma na linha de sucessão. Então, por que Deus é chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Por que são os três patriarcas que são considerados, os três são considerados como o fundamento, os pais da nação de Israel? Só que, como eu falei, Isaac é quem nós temos menos informações, nós temos menos histórias, menos coisas para relatar, e algumas pessoas chegam a pensar, Isaac praticamente não conta, não aconteceu nada, não contribuiu nada. Mas não é bem assim. Deus deu para Isaac um papel, e ele desempenhou esse papel, ok? E uma parte desse papel que a gente já pode entender, inclusive nessa parte da história que estamos vendo aqui, é que Isaac, ele não é uma pessoa como o pai dele, que foi um desbravador, que foi um pioneiro, que foi chamado para sair do seu país, que foi chamado para enfrentar o desconhecido, conhecer a Deus. Cada um tem que conhecer a Deus, mas Isaac é aquele que recebe tudo, quase tudo pronto. Então até coloquei aqui nessa folha, né? Quais foram as facilidades, o que Isaac não precisou repetir, o que Isaac não precisou fazer a mesma coisa que o pai dele. Então, ele já estava na terra, ele não precisou deixar a família, ir para um lugar que nem sabia onde era. Isso não era o papel, não era o chamamento de Isaac. E é muito interessante. Nós podemos dizer, uns chamamentos são mais difíceis, sim. Tem chamamentos que requerem mais ousadia, requerem mais coragem, é verdade. Mas, sim, o fato de que, nós vamos ver, o fato de Isaac receber praticamente tudo de mão beijada, herdar tudo, não tornou necessariamente a vida dele fácil. Foi bem mais fácil em vários sentidos do que o pai e do que o filho Jacó. Mas então ele já estava na terra, ok? Ele já tinha uma missão. Eu sempre penso de Salomão, que o pai dele, Davi, deu a ele, falou assim: ó, Salomão, ele já herdou o reino de Davi e ele herdou um chamamento, que era que o pai dele, Davi, não pôde fazer. E ele recebeu tudo pronto também, materiais, a planta. Então, ele já entrou na vida de adulto com uma missão. Às vezes a gente tem que buscar, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Às vezes é tão difícil a gente acertar o chamamento. E para outras pessoas já entra no chamamento. Então, é bem diferente a situação. Então, Isaac, a gente não tem nenhum registro de como Abraão explicou para ele, como é que Abraão passou. Deus me deu essa promessa, nós estamos aguardando. Deus falou com Abraão que eles iam ficar como peregrinos, mas depois de um tempo eles iam lá para o Egito. Então, o que Isaac sabia de tudo isso? Não é relatado, mas com certeza ele foi informado das coisas que Deus falou com Abraão. Então ele já tinha uma missão.
em termos de rebanhos, de possessões materiais, também, ele herdou tudo. Então, tudo foi herdado, né? Ele não precisou trabalhar, ele não precisou desenvolver, trabalhar muito para juntar, ele já tinha, né? Até mesmo a esposa, nós já estudamos, já vimos isso, né, em Gênesis 24, até mesmo para buscar uma esposa, ele não foi atrás, ele recebeu a esposa chegou e ele amou, ele recebeu, foi algo maravilhoso, mas né, não foi ele que escolheu, não foi ele que foi atrás, não foi ele que pensou, Deus, eu preciso achar, me mostra, não. Então é bem interessante tudo isso que ele recebeu, e ele recebeu, depois Deus vai passar para ele pessoalmente em Gênesis 26, mas ele recebeu, ele era herdeiro da promessa, da bênção que Deus deu para Abraão. Então, tudo isso aqui são coisas que Isaac já recebe. Então, aqui nós vamos ver a primeira parte dessa história, justamente para entender agora qual vai ser o desafio de Isaac. Porque, por mais que Isaac possa até representar para nós, nós não precisamos reconquistar o que Jesus já ganhou para nós. E não só Jesus, quantas coisas que hoje nós temos facilidade, quantos estudos tem na Bíblia, nem todos são válidos, né? Mas quanta coisa tem aí, livros e materiais e vídeos e tantas coisas que nós temos já pronto. Então tem muitas coisas que as pessoas tiveram que lutar, né? Se a gente estuda a história de Lutero, por exemplo, quanta dificuldade para redescobrir que a salvação é pela fé e não por guardar normas e regras de uma religião. A gente sempre tem que redescobrir isso, mas é muito mais fácil. E muitas outras, as pessoas não tinham acesso ao batismo no Espírito Santo. Enfim, nós podíamos falar de muitas coisas que foram conquistadas por pessoas que já foram à nossa frente, mas principalmente o que Jesus já conquistou. Então, em muitos sentidos, Isaac representa algo que nós, como cristãos, também ganhamos. Nós também ganhamos já uma missão, muitas vezes não específico ainda, mas nós ganhamos missão, nós ganhamos todas as riquezas em Cristo Jesus, nós ganhamos aquilo que foi conquistado para nós, no nosso lugar. Então, isso é maravilhoso. Só que para cada pessoa, para cada geração, para cada situação, existem batalhas, existem situações que precisam ser, sim, reconquistadas, que precisam ser conquistadas por cada pessoa pessoalmente, e também existem coisas específicas de cada geração. Então, por exemplo, nós vamos mostrar que Isaac teve que enfrentar uma situação diferente, tem um certo paralelo com o que aconteceu com o pai dele, mas foi diferente. Então, vamos seguindo aqui. Então, versículo 21, estamos no versículo 21, então, o início da jornada de Isaac, e ele tendo toda essa facilidade, mas ele tem um grande desafio já de cara. Qual é? Eu coloquei aqui embaixo que a grande responsabilidade, ele vai ter outras, né, de peregrinar na terra, de manter a promessa, isso não vai aparecer, não vai ficar claro aqui nesse capítulo. Eu coloquei aqui para não ficar assim, que a única responsabilidade de Isaac era gerar um filho. Não. Ele tinha várias coisas que ele tinha que fazer ao longo da vida dele. Ele precisou manter a posição, ele precisou continuar peregrinando no lugar que Deus mostrou para o pai dele. Então ele tinha que dar continuidade na vida dele. Mas a primeira coisa, e assim, o primeiro desafio, a primeira dificuldade dele, era que essa promessa, essa herança que Deus prometeu para Abraão, não iria acontecer em uma nem em duas gerações. É uma coisa de longo prazo, de muitas gerações. Então, a grande responsabilidade de cada geração,
E mesmo nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. Então, nós também precisamos fazer isso, que é transmitir para a próxima geração. Nós precisamos passar isso biologicamente, né, gerando filhos, mas espiritualmente também. Então nós precisamos passar para a próxima geração. É importante ter filhos, mas é importante passar para os filhos naturais e espirituais, passar aquilo para a próxima geração. Cada geração tem que descobrir coisas novas, tem que ouvir de Deus, tem que saber qual é o desafio da sua geração, mas o que vem da geração anterior é importante, porque senão tem que voltar lá atrás na estaca zero e descobrir tudo de novo. E Deus quer que não só que passe aquilo que a outra geração recebeu, mas para que ele possa pegar aquilo e continuar caminhando e indo para frente. Então, o primeiro desafio de Isaac era se Deus ia dar um filho, uma descendência que ia abençoar todas as famílias da terra, tudo assim, mesmo para ser uma grande nação. Tudo dependia, para Abraão dependia dele ter o filho da promessa. E agora para Isaac também ele tem que continuar. E é muito interessante que nós temos, principalmente nesse começo dos patriarcas, nós temos sempre uma mesma situação acontecendo. Qual é? Uma mulher estéril. Sara foi a mulher estéril mais famosa na Bíblia, porque era o começo de tudo e porque também ela não teve filhos, continuou estéril na época que ela podia ter filhos, mas mesmo depois. E ela teve o filho da promessa com 90 anos de idade. Então, Sara é a mulher estéril mais famosa de toda a Bíblia. Mas Rebeca era estéril. Depois, com Jacó, Lia não era, mas Raquel era. Então, os três, Abraão, Isaque e Jacó, os três tiveram que enfrentar o problema da esterilidade. E eu vou dar uma listinha. Pelo que eu vi assim de personagens na Bíblia, eu acho que é uma lista completa, né? Se alguém descobrir alguma outra, me fale, né? Mas eu acho que é uma lista completa. Então, mulheres estéreis na Bíblia, vamos lá. Sara, Rebeca e Raquel, as esposas dos três patriarcas, né? Depois nós temos Ana, mãe de Samuel, mas na verdade na sequência, antes de Ana, que é em 1 Samuel, antes de Ana nós temos a mãe de Sansão. Nós não temos o nome dela. A mãe de Sansão era estéril, ela recebeu a promessa de um anjo que ela ia ter um filho, né? E aí nasceu Sansão. Então nós temos a mãe de Sansão e depois nós temos Ana, mãe de Samuel. Então essas todas eram mulheres que os filhos elas eram estéreis e o filho de cada uma dessas mulheres era alguém que ia ser uma pessoa chamada por Deus, uma pessoa com uma grande missão. Depois nós temos mais uma, que nós também não temos o nome dela, e é uma história lá com o profeta Eliseu, em 2 Reis 4, que é chamada a Sunamita. Era uma mulher que recebia, até fez um quarto especial para o profeta Eliseu, e Eliseu quis saber o que ele podia fazer para retribuir, e ela não quis falar nada, mas o servo de Eliseu falou assim, ela queria muito ter um filho, ela já está idosa e ela não tem filho. Então Eliseu já foi falando que daí 1 ano ou 9 meses ela ia ter um filho, e depois esse filho morreu e foi ressuscitado. Então, mas não tem assim nós não temos mais conhecimento assim do filho, se ele desempenhou algum tipo de ministério. E depois nós temos no Novo Testamento Isabel, mãe de João Batista. Ela também já era uma mulher de idade. Ok? Então são as mulheres estéreis na Bíblia. É uma coisa super interessante ver como isso é um padrão. E não é um padrão, mas assim, é um fenômeno que acontece bastante. Antes de continuar na história aqui, eu quero ler 2 versículos rapidamente. Salmos 113, só para a gente
mostrar como Deus ele gosta dessa situação, e ela representa algo assim especial no plano de Deus, assim como assim Sara, a primeira mulher estéril que aparece com essa história na Bíblia. Ela foi assim, a esterilidade dela foi muito significativa, porque isso era o sinal, era a prova de que o filho que viria, Isaque, ele seria uma obra sobrenatural de Deus. Ele seria alguém, assim, esse nascimento não seria uma coisa natural. Inclusive, era o que diferenciava Isaque, era uma das coisas, que diferenciava Isaque de Ismael. Que Ismael nasceu não de alguém que tinha uma aliança de casamento com Abraão, então era um outro ponto importante, mas era um nascimento normal, que não precisou de um milagre. Para Sara precisava ser um milagre, e um baita de um milagre, porque tinha que ser alguém, tinha que ser assim, não só uma mulher que estava estéril e não tinha filhos, mas na idade dela era uma coisa assim, como se fosse uma ressurreição, ela poder ter um filho. Mas sempre a ideia de uma mulher estéril, aqui, Isaque, Raquel, cada uma, Ana é muito significativa, a vida de Ana, mãe de Samuel, são situações, João Batista, que nasceu também por um milagre de Deus. Então são situações muito especiais em que Deus quer mostrar que aquela criança, que eu já acho assim que cada criança gerar um filho no ventre de uma mãe, no útero, assim, ela ter um filho tão perfeito, isso é um milagre, é uma coisa enorme, é uma coisa que cada vez que acontece a gente fica muito admirado, assim, naquele ser individual, diferente de todos os outros, na perfeição. Isso sempre é um milagre. Mas nascer de uma mulher estéril torna aquilo mais significativo ainda, e o reino de Deus precisa ser edificado, nem todas as pessoas que nascem dentro do reino de Deus, dentro do povo de Israel, logicamente não eram, mas esse início com os patriarcas e essa ênfase na mulher estéril era algo que Deus queria mostrar, assim, isso não é algo que vocês podem fazer sozinhos, e a gente precisa colocar nosso foco nisso, porque o reino de Deus não é feito por nossas artimanhas, por nossas estratégias, por nossas capacidades. Então, isso tem que ser muito, muito claro e muito visível para nós, que isso vem de Deus. No Salmo 113, é um salmo curto, mas começando no versículo 5, o salmista fala assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? E aqui tem um versículo fantástico, que Deus, ele tem que se curvar, ele tem que se abaixar para ver os céus e a terra. Pensa bem, os céus e a terra é o universo. E Deus é tão grande que ele tem que se curvar, ele tem que olhar assim, olha uma coisinha, uma formiguinha aqui embaixo, para ver todo o universo. Isso é uma maneira de expressar, uma maneira poética de falar da grandeza de Deus. Agora, em seguida, versículo 7, ele fala: do pó ele levanta o pequeno. Então ele vai descrever como Deus ama fazer do pequeno, ele vai atrás daquilo que não tem possibilidade, daquilo que não tem, ele inverte, vamos ler aqui: do pó ele levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado, ele os faz assentar com os príncipes do seu povo. Então ele está dizendo, Deus ama a mãe de Samuel, Ana, a mãe de Samuel. Em 1 Samuel 2 ela fala isso também. Olha como Deus triunfa, como ele pega aquele que é humilde, como ele gosta de fazer com que os últimos sejam os primeiros, é mais ou menos isso. E nessa lista de pequenos, de necessitados, de pegar aquele que não é e colocar lá em cima,
ele fala no versículo 9: ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então, esse aqui é um dos lugares que destaca essa característica de Deus, de pegar a mulher estéril que não pode ter filhos, e lembrando que até hoje, né, uma mulher que não pode ter filhos é uma tristeza, talvez tenha algumas que não tenham tanto desejo de ser mãe, mas assim, a grande maioria é um sonho, é um instinto, é um desejo, é algo que Deus colocou no coração da mãe e do pai também. O desejo de ter filhos é uma coisa tão maravilhosa, ter um filho, a gente participar desse processo. Então, mas naquela época muito mais, uma mulher era como se fosse culpa da mulher, como se ela se sentia humilhada, né? A história de Ana, que o marido dela tinha duas esposas e uma tinha filhos e a Ana não tinha, então, e ela ficava humilhada, mas na sociedade, a história de Jacó mostra isso, a Lia tinha filhos, Raquel, a irmã dela, não podia ter, ela ficou brava com Jacó, assim, Jacó, me dá filhos, né? E Jacó falou assim, eu sou Deus. Então, mas para a mulher era uma humilhação, era assim, a missão dela era ter filhos. Então, se ela não podia ter filhos, é como ela se sentia totalmente, a palavra diz, né, estéril, como ela não tivesse nada para produzir. Então, Deus pega, e isso é representativo de como Deus pega nós que não temos capacidade, não temos potencial, que não somos capazes de produzir algo de belo, de verdadeiro e principalmente de eterno no reino de Deus, ele nos pega e ele gera. Por isso, nós vamos ler em Isaías 54, já pensando não numa mulher individual. Isaías 54, versículo 1, fala assim: canta, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. Mas aí, na sequência, ele mostra que essa mulher estéril que pode cantar, ele não está se referindo a uma mulher individual, ele está se referindo à nação, porque lá na frente, versículo 5, ele fala, teu Criador é teu marido. Então, ele está falando sobre a nação de Israel, e está falando sobre a igreja, está falando sobre a humanidade, que nós não somos capazes de gerar, nós não somos capazes de produzir, nós somos pessoas estéreis, e Deus nos dá essa capacidade de uma forma sobrenatural. Então, voltando para Gênesis 25, esse é o significado, né, de Rebeca também ser uma mulher estéril. Agora, nesse caso, nós não temos uma história longa como com Abraão e Sara. Já no início da história de Abraão, em Gênesis 11, já fala Abraão e Sara, no início era Abraão e Sarai, Sarai era estéril. Então, já desde a apresentação do casal, já fala dessa característica, e nós vamos capítulo após capítulo falando dessa situação, e não podiam ter filhos, e tentaram com Agar para produzir Ismael, e assim por diante. Aqui a situação se resolve num versículo, só que esse versículo abrange 20 anos. Então, versículo 21, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Algumas traduções só falam que orou, mas essa palavra no original, a gente estudando, a gente pesquisando sem a palavra, Isaque orou, realmente é uma palavra que no original é uma palavra só, Isaque orou, só que essa palavra tem a conotação de ser uma oração insistente, não na insistência por si só, mas
A palavra poderia ser suplicar, implorar. É uma palavra, na verdade, ela vem de uma palavra que significa o incenso que sobe a Deus. E essa palavra, então, assim, não diz especificamente que Isaac começou a orar no primeiro ano do casamento. Nós descobrimos embaixo, no versículo 26, nós descobrimos que Rebeca vai dar à luz quando Isaac tem 60 anos. Ele casou com 40, então essa espera, essa demora para ela ter filhos foi 20 anos, ok? Não fala que ele começou a orar no primeiro ano, a gente não sabe, assim, aqui é bem resumido. Mas a palavra significa uma súplica, uma intensidade. E outra coisa interessante que não tem em português, tem em inglês, tem uma palavra que dá certo. Mas a palavra, o versículo é assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Eu vou até inventar uma palavra só para você entender como essa palavra é a mesma palavra. Isaac orou e Deus ouviu a oração. E a palavra, o verbo seria mais ou menos como se existisse, seria Isaac suplicou e Deus foi suplicado. É mais ou menos assim, porque a palavra é implorar, suplicar, se derramar diante de Deus. O verbo que Deus atendeu é o mesmo verbo de orar. Então, assim, nem toda oração é como se a gente pensasse assim. Tem orações que, lógico que não é porque Deus não escuta, mas tem orações que não movem o coração de Deus. Por quê? Né? É um grande mistério, a gente não tem como, a gente não sabe os detalhes, a gente não sabe muita coisa sobre... assim, é uma relação pessoal. Tem coisas que não são da vontade de Deus, tem coisas que a gente pede, sabe, uma criança que pede um monte de coisa, mas que talvez aquilo não vai fazer bem para a criança, outro que talvez é só uma coisa passageira, viu na mão de uma outra criança: mãe, você compra isso para mim que meu amigo tem? E a mãe sabe que ele nem está tão afim, é só porque passou na cabeça. Enfim, nós podemos fazer muitas orações a Deus. E é a grande pergunta, né, no nosso coração, muitas vezes: por que Deus não ouve? E claro que Deus não é uma pessoa dura, Deus não precisa que a gente se castigue, que a gente mostre que está sofrendo muito. A gente não precisa, assim, o jejum, que é importante muitas vezes numa oração, mas não é o jejum em si. Deus só vai responder se eu fizer algum sacrifício, se eu mostrar que eu estou sofrendo muito, se eu chorar, se eu lamentar, se eu gritar. Não é nada disso em si. Mas é claro que existem coisas que vão mover o coração de Deus. Então aqui eu só queria mostrar porque é um versículo muito curto e a gente pode passar por cima. Isaac orou e Deus respondeu. Bom, primeiro porque não foi uma resposta na mesma hora. E a gente não sabe quando Isaac começou a orar, mas com certeza ele orou por muito tempo. Então não foi uma resposta imediata. Então foi um processo de oração. E Deus tem muitas razões por isso. E como eu estava mostrando aqui, Isaac recebeu muita coisa de mão beijada, ele recebeu muita coisa simplesmente por ser o herdeiro de um homem de Abraão, o pai dele, o pai da fé. Mas ele precisava passar, existe uma dor de parto. A mulher, os dois podem ter a dor de parto no sentido espiritual, mas a dor de parto, o gerar, a gestação, a dor de ter que esperar muito tempo, essa espera, né, esperar 9 meses para uma criança nascer, tudo que está envolvido numa gestação, que é esperar, que é ter dor, que é carregar, que é tudo que está envolvido numa gravidez, isso é um processo espiritual.
E isso é necessário, porque as coisas não vêm assim, estalando o dedo, e tem coisas que sim, tem coisas que a gente pede para Deus, tem coisas que a gente busca e vem uma resposta imediata. Mas tem muitas coisas que são um processo, e isso é importante. Porque Moisés, 40 anos no deserto, porque quase todos os homens de Deus precisaram passar, Davi, processos longos de esperar, de luta, de angústia, e as coisas coletivas, né, são necessárias para que realmente algo de Deus venha à luz. Então, isso faz parte do nosso processo aqui, não faz parte do que Deus preparou para a eternidade, não vai ser assim, mas nesse mundo, nesse momento da nossa trajetória, nós precisamos passar por esses processos. Tudo que é de valor, tudo que é verdadeiro, vai realmente passar por um processo de gestação e muitas vezes vai precisar desse processo de orar, de esperar, de alinhar mais com Deus, de entender o que Deus quer. Desde o início, podia ter alguma dúvida pela promessa de Deus para Abraão, podia ter alguma dúvida de que Deus queria que Rebeca tivesse um filho, não podia ter essa dúvida, mas mesmo assim foi algo que demorou bastante tempo. Então, isso também é uma parte importante do processo. Então, o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou. Ok, agora, está aqui embaixo nessa folha aqui, mas os grandes desafios de Isaac nesse capítulo. Os grandes desafios para ele eram, primeiro, a esterilidade da esposa. Então, era algo que ele precisou enfrentar. Ele podia ter a fé mais fortalecida, pensando, puxa, Isaac, com certeza ele sabia, Isaac era um filho da promessa. Isaac era alguém que nasceu por um milagre, um grande milagre. Então, para nós nunca é fácil pensar, Deus fez um milagre no passado, ele pode fazer outro agora. Sempre cada desafio é difícil, mas ele podia ter esse sentimento de, bom, Deus atendeu meus pais, Deus deu a eles um filho na velhice, então passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e tal, foram passando os anos, e ele continuou orando, ele continuou esperando, ele continuou insistindo com Deus, ele não desistiu, ele continuou aguardando. Então, essa espera, o que Deus realmente tem para nós individualmente, mas especialmente o que Deus tem para nós como igreja, como seu povo. Quais são as coisas que Ele prometeu? O que Deus quer fazer na igreja e por meio da igreja? Então, são coisas que Deus quer que a gente tenha também essa mesma perseverança e que a gente entenda que é um processo de gestação e de dor de parto e de espera, que eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós é a espera. Mais difíceis é assim, sim, Deus quer dar, mas não vai acontecer agora, e não vai acontecer esse ano, e não vai acontecer, né, dependendo da situação, pode ser que demore mais tempo. Então, é muito difícil, e principalmente a gente não saber. Se eu soubesse que eu tenho que esperar 5 anos, tá, então eu vou esperar 5 anos. Mas a gente não sabe, a gente não tem ideia de quanto tempo isso vai levar para que realmente aconteça. Mas aí, então, agora nós vamos para o segundo desafio de Isaac e Rebeca. E esse vai ser um desafio dos dois, mas claro que a esterilidade também era um desafio para os dois. Foi algo muito difícil, com certeza, para a Rebeca também. Mas aqui mostra Isaac na posição de sacerdote, de alguém que está orando pela esposa, né? Então ele está assumindo o papel dele, e a gente nem tem assim uma ideia muito clara nesse começo da história como é que eles faziam orações,
como é que era orar para eles, né? Então, aqui fala que ele orou, que ele conversou com Deus, ele falava com Deus. Ok, então, agora já vem o segundo desafio. O segundo desafio começa na gestação, olha que coisa. Versículo 22. Então, Rebeca concebeu, naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha pré-natal, não tinha consulta médica, ela não sabia o que estava acontecendo com ela. É normal, depois de algum tempo, é normal ela sentir, se for um bebê ou se forem dois, ela sentir os bebês se mexendo, mas não era uma coisa normal. Isso aqui era uma coisa muito anormal. E ela descreve assim que os filhos lutavam no ventre dela. A gente, é claro que estava realmente acontecendo, mas assim, claramente não era simplesmente um movimento, era algo tão sério que ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Tem a maneira que essa pergunta é formulada também, comparando várias traduções, ela chegou a perguntar assim para Deus, ou ela chegou a fazer essa exclamação, falou assim: se é assim, é melhor nem viver mais. A pergunta dela não é uma pergunta, nossa, será por que está acontecendo isso? Será que tem alguma coisa anormal? Não era uma pergunta calma. Ela ficou muito agitada, ela até, assim, ela deve ter pensado, porque naquele tempo as coisas aconteciam, eles nem sabiam direito o porquê, não era incomum uma mulher morrer em trabalho de parto ou antes da época. Então, com certeza ela sabia que tinha esse perigo, então ela pensou assim, pense bem, 20 anos orando para engravidar. E quando ela engravida, parece que ela vai morrer. Então era quase como assim, eu pedi para Deus para ter filho, e de repente vem, mas vem de um jeito que acho que eu vou morrer. Então ela realmente ela ficou agitada. E é interessante aqui, porque aqui também a gente não sabe como que aconteceu isso, assim, porque a gente pode falar assim, ela foi perguntar para Deus. Então, primeiro ela faz uma pergunta, quase que se desesperando da vida, e depois ela foi perguntar ao Senhor. Ela foi para onde? Ela foi, assim, a ideia da frase é que ela realmente foi. Não foi na casa dela, não foi simplesmente falando com Deus. Ela deve ter ido num altar, não tinha templo, não tinha profeta, não tinha sacerdote. Assim, para quem, né? Poderia até ser para o sogro dela, ele estava vivo ainda, né, Abraão. Mas ela, assim, provavelmente não foi, isso não teria falado, mas ela foi perguntar ao Senhor. Então, ela foi. Rebeca, a gente tem, por toda a história dela, ela, assim, Isaac tem esse temperamento mais tranquilo, mais pacífico, mais passivo até. Mas Rebeca, ela é uma pessoa forte. Nós vamos ver isso na outra, principalmente na outra história, né? No capítulo 27. Mas ela é uma pessoa forte. Então, ela foi perguntar para Deus. E Deus respondeu para ela. Então, a gente não sabe como que ela foi, onde, que jeito que ela foi perguntar para Deus. E a gente não sabe como é que Deus respondeu. Às vezes, nessa época, era meio comum Deus falar em sonhos, poderia ter sido em sonho, mas não fala. Só assim, ela recebeu uma palavra muito assim, e não era uma impressão, não era uma coisa meio vaga. Deus falou com ela, porque a palavra foi muito impactante e foi muito assim, meio assustadora a palavra, porque ela podia ter sentido que eram gêmeos, mas não sei se ela já sabia, né? Fala que os filhos lutavam, ela sentiu uma coisa muito forte, não sei se ela já tinha consciência de que eram dois. Mas o Senhor lhe disse, versículo 23, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas.
e um povo será mais forte do que o outro povo. E o mais velho, aqui o mais velho é o que sai primeiro, porque eles são iguais, eles são gêmeos, mas é o mais velho é o que sai primeiro. Então, dois povos, duas nações, eles não vão ser amigos. Gente, isso é uma palavra muito dura para uma mãe receber. Você tem, seus dois filhos, eles vão ser pais de duas nações. Olha, que coisa importante, né? Isso é tremendo. Mas eles não vão se dar bem. Eles estão brigando. Esse dois povos se dividirão, significa que eles vão ser rivais, eles vão ser inimigos, eles vão brigar, eles vão lutar entre si. Então isso é uma coisa muito pesado, né, para uma mãe ouvir. E um povo, um dos dois, vai ser mais forte do que o outro, então não vai ser sempre assim, só os dois convivendo e brigando e se mantendo assim, mas um vai realmente ser mais forte do que o outro, e já deu a dica de quem vai ser. Ela ia descobrir no parto quem saiu primeiro. Então, o mais velho servirá ao mais moço. Então, aqui nós temos uma palavra profética muito forte, e isso aqui é uma situação que envolve uma das coisas mais difíceis, mais complicadas, pelo menos eu acho. Tem muitas coisas nas Escrituras, tem muitas coisas sobre Deus que nós não entendemos bem. Mas, para mim, essa é uma das histórias, uma das situações mais difíceis de entender. Não em si, assim, porque fala aqui o que Deus falou com ela, mas nós temos uma profecia de Malaquias e depois um comentário de Paulo em Romanos 9, que coloca que é assim praticamente o fundamento de uma teologia e de uma visão de Deus, que é muito difícil da gente realmente entender. Mas eu, obviamente, não vou entrar nessas questões teológicas, calvinismo, predestinação e coisas assim, são muito complicadas, são muito complexas, né? São assuntos vastos, mas essa é uma situação difícil. Então vamos, antes de prosseguir, só vamos pensar. Acho que já falei na última aula, numa das aulas anteriores, que nessas primeiras duas gerações dos patriarcas, no tempo de Abraão e no tempo de Isaque, Abraão teve vários filhos, né? Os mais conhecidos além de Isaque, Ismael. Então, houve uma separação, houve uma divisão, eles não podiam ficar juntos na mesma casa, começou a haver contenda, começou a haver uma situação insustentável. Mas esses dois filhos de Abraão, eles eram bem distintos. Um nasceu por milagre, o outro não. Um nasceu por uma mulher, eles tinham muitas vezes mais de uma mulher, mas Agar não era a esposa de Abraão, não era nem concubina inicialmente, ela era uma escrava, ela era uma serva, e ela foi usada só para ter o filho. Então, não era uma esposa, não era alguém aliança. Então, tudo isso tinha um significado para Deus. Que Ismael, Deus amou Agar, Deus mandou o anjo falar com Agar, Deus não rejeitou Agar. Mas na alegoria de Gálatas 4, Agar e o filho Ismael representavam, numa alegoria, representavam uma divisão. Tem os filhos naturais e os filhos da promessa. E Paulo fala em Gálatas 4, acho que é versículo 29, ele fala que o filho natural, filho da carne, que era mais velho, era mais forte, ele perseguiu Isaque, ele perseguiu o filho da promessa. Então Paulo fala que existe essa guerra, que existe essa situação, nós temos inimigos de fora, o povo de Deus tem inimigos de fora, mas esses são os inimigos que vêm de dentro do povo de Deus. Então, essa situação com Isaque e Ismael é até um pouco mais fácil de explicar.
na alegoria e em toda a situação. Por que que Isaac foi escolhido e Ismael não? Então, não representa uma situação tão complicada. Agora, aqui nós não temos esse tipo de situação. Nós temos uma mulher estéril, Rebeca. Então, os 2 filhos que nasceram, não é como Ismael, que teve um nascimento normal, natural, sem ser milagre. Nós temos, então, 2 filhos da mesma esposa. Os 2 filhos nasceram por milagre, por resposta de oração, por intervenção de Deus. Então, Esaú também era uma criança, assim como Jacó, é a mesma coisa. Os 2 eram filhos, descendentes de uma mulher estéril, da intervenção de Deus e tudo mais. E entre esses 2, Deus faz uma escolha de acordo... Está aqui a história, né? E Paulo tira uma conclusão disso em Romanos 9. Ele diz, antes que eles tivessem feito qualquer coisa, antes que eles tivessem feito o bem ou o mal, Deus já tinha feito uma escolha. E Paulo usa isso para falar da soberania de Deus, da graça de Deus, que não é por mérito. Então ele faz uma série de conclusões a respeito dessa escolha entre Esaú e Jacó, mas ele usa o texto de Malaquias que fala assim, que Deus amava Jacó e que Deus não amava Esaú. Então, isso tem dado origem a uma série de conclusões doutrinárias, que Deus já cria uns para o inferno e outros para o céu, e desde o início Deus já gosta de uns e não gosta de outros. Isso gera uma imagem de Deus que não condiz com o restante das Escrituras, né? Eu não quero entrar na argumentação teológica, mas nós precisamos realmente entender o que Deus quer mostrar, o que essa história quer mostrar. Primeiro, assim, a gente precisa entender que é uma situação que faz um paralelo com Isaac e Ismael, mas é bem diferente, como eu mostrei. Então, eu não tenho as respostas, eu não posso explicar por que Deus faz as coisas. Em Romanos 9, no fim das contas, Paulo também não explica o porquê. Ele só fala que, primeiro ele fala, Deus está fazendo alguma coisa injusta? Não, Deus nunca faz nada injusto. É como você conhecer alguém, quando é uma pessoa humana, ainda, por mais que você conheça, pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, pode ser alguém, um grande amigo. Se alguém falar, eu vi fulano, ele fez isso, você pode pôr a mão no fogo e dizer assim, eu conheço a pessoa, conheço ele ou ela, eu sei que essa pessoa não teria feito isso. E quando se trata de pessoas humanas, ainda tem um risco, porque ninguém conhece o outro perfeitamente. Mas quando se trata de Deus, nós temos um conhecimento de Deus pelas Escrituras, principalmente. Nós temos um conhecimento de Deus que nos diz, Deus não é alguém que faria isso. A imagem, Jesus veio para mostrar Deus como Pai. Ele não veio para mostrar Deus é alguém que já, sem que a pessoa tenha qualquer papel nisso, Deus já condena a pessoa, já predestina a pessoa para o inferno. Eu acho que a gente precisa confrontar essas questões com a imagem de Deus, com o caráter de Deus em todas as Escrituras. Nós não temos condições de explicar, nós não temos condições de saber todas as coisas sobre Deus, como é que Ele decide. Isso é impossível. É impossível para nós, seres humanos limitados. Mas nós podemos dizer, eu conheço o suficiente de Deus para saber que Deus não faria algo injusto. Tudo bem, não sou eu que vou dizer o que é justo. Eu não sou juiz. Tem muitas coisas que eu não entendo. Tem muitas coisas e Deus, Ele não precisa me explicar. Eu não posso cobrar dele, mas eu posso conversar. Vamos pensar em Abraão. Abraão intercedendo com Deus sobre Sodoma.
Abraão colocou algumas coisas para Deus. Ele falou assim: Deus, o Senhor é o juiz justo, o Senhor não vai fazer tal coisa. E Deus não achou ruim, Deus não disse: você não sabe o que é justo, eu não preciso dar conta, eu não preciso prestar contas para você. E Deus não reagiu assim. E Deus, Moisés falou com Deus: o Senhor não vai destruir o povo de Israel lá por causa do bezerro de ouro. Deus, o Senhor não é assim. Então, nós podemos saber algumas coisas sobre Deus. Nós não sabemos tudo, e principalmente essa questão de por que alguém é escolhido, por que alguém não é escolhido. Essas coisas são além da nossa capacidade, principalmente porque quando a gente sabe, por exemplo, quando a gente sabe como a eletricidade funciona, a gente pode domar, a gente pode controlar a eletricidade. Tudo que nós sabemos sobre Deus, tudo que nós sabemos sobre as leis da natureza, a gente tem uma certa capacidade de controlar, porque a gente sabe como é que funciona. Deus jamais será controlado por nós, nós não vamos saber exatamente como Deus faz as coisas. Então, sempre vai ter um elemento de mistério. Eu sou contra assumir posições teológicas muito racionais, uma coisa que explica Deus, uma coisa que explica como as coisas funcionam. Até mesmo assim, como que a escatologia vai ser no futuro, a ordem das coisas. Então, tem muitas coisas que Deus, como Jesus falou, tem coisas que Deus reservou para sua exclusiva autoridade, só Ele que sabe, só Ele que vai saber quando e como as coisas vão acontecer. Mas isso não me impede de fazer perguntas. Então, quando eu falo, tem coisas que a gente não pode sondar, que a gente não sabe explicar, nós podemos perguntar, nós podemos pesquisar, nós podemos perguntar para Deus. E eu já perguntei muitas vezes para Deus, me preparando para essa aula, eu perguntei para Deus de novo, assim: Deus, como que é isso? Como que o Senhor escolhe alguém antes de nascer? E eu fiz a pergunta sabendo que eu não ia ter resposta. Mas eu não acho que Deus não acha ruim a gente perguntar. Então esse é um ponto. E o que eu quero dizer é que, primeiro, nós não devemos tirar conclusões teológicas, enquadrar Deus numa situação assim: Deus predestina, Deus faz isso, Deus já determina antes de nascer. Essas coisas Deus é soberano, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, mas primeiro assim, eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Deus ama. Eu tenho um outro texto que fala que Deus não quer que ninguém pereça. Mas se Ele já marcou todo mundo para quem vai, quem não vai, Ele vai dizer que Ele não quer que ninguém pereça? Ele vai se empenhar para que a pessoa, só para ser condenada, que ouça o Evangelho? Não, Ele deseja atrair, Ele quer. Então, o que nós sabemos de Deus nos leva a entender que Deus não é aquilo que muitas vezes uma linha teológica, e nem a outra. Assim, tem outras linhas teológicas que vão dizer que Deus aceita todo mundo, que qualquer coisa vai, que Deus é como um pai que tem um coração grande e nunca vai recusar ninguém. Então, assim, não são extremos e não são imagens de Deus como nós pensamos, como nós gostaríamos. Mas nós sabemos o suficiente de Deus para saber que Ele não é injusto, e Ele que vai determinar o que é justo e o que não é. Agora, uma outra questão importante para nós, analisando esse texto, também entender que nós olhamos para as Escrituras com um filtro. Todo mundo tem um filtro, todo mundo tem uma lente. Nós olhamos para as Escrituras com uma ideia já pré-concebida sobre Deus, sobre salvação, e é muito importante ter uma visão, ter uma perspectiva de Deus nas Escrituras que é muito diferente daquilo que a maioria de nós tem. Qual é? Nós somos muito individualistas,
Para nós, a salvação é uma coisa individual. Eu quero saber se eu tenho uma garantia, se eu tenho uma passagem, se eu tenho o meu futuro decidido. E a salvação, para mim, se torna uma questão de céu ou inferno e uma garantia, e aí tem todas essas também questões, assim, se eu posso perder a salvação, se não se perde e tal. Tem uma série de questões que as pessoas discutem. Mas a principal questão é que nós olhamos para a salvação de uma forma individual. A história de Deus na Bíblia é a história da redenção. Deus andou com Abraão, Abraão era amigo de Deus, Deus se interessava pela vida de Abraão, pela vida de Sara, queria dar um filho para eles. Deus é capaz de se interessar por nós individualmente, mas a história, a narrativa não é individual. E não tem na Bíblia, principalmente no Primeiro Testamento, a Bíblia não tem a perspectiva de mostrar esse foi salvo, esse não foi. A ideia de Ismael, de Agar, não é eles foram condenados para o inferno porque eles não eram da promessa. Essa não é a questão. Na verdade, nós não sabemos nada sobre isso, e se, no caso de Agar, tudo indica o contrário, porque Deus atendeu a oração, Deus mandou o anjo, Deus cuidou, Deus se compadeceu e Deus se interessou por ela. Então, a questão não era uma questão de salvação. A questão é que Ismael não seria o filho da promessa, ele não seria o instrumento de Deus para a redenção do mundo. Então, quando nós olhamos os textos bíblicos, nós temos uma tendência de querer extrair informações para saber se é salvo, se não é salvo e o que eu posso aplicar para a minha vida nesse sentido. E essa história de Jacó e Esaú e Jacó, que Deus já tinha escolhido antes deles nascerem qual seria o escolhido dele para dar continuidade na promessa. Não, a questão aqui não é salvação, pelo menos não em primeiro lugar. E a Bíblia não trata disso. Em nenhum momento, na verdade, as pessoas, Moisés, as pessoas que escreveram, as pessoas dessa época, eles não tinham nem conhecimento muito claro sobre o que era céu, o que era inferno. Eles entendiam mais o reino de Deus, aquilo que Deus ia fazer aqui na terra. Então, eles tinham, aos poucos, foram entendendo que tinha algo depois da morte, mas eles não tinham uma coisa clara e o pensamento deles não era quem está sendo salvo e quem não está. E quando nós olhamos, são várias coisas que nós não sabemos. Essa aula de hoje é para falar de coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos o que Deus vai fazer, o que Deus já fez com todas as outras nações. Enquanto Deus estava cuidando só de Israel, só trabalhando com Israel, só desenvolvendo a nação de Israel, até que Jesus viesse e até que as portas pudessem ser abertas para todos os povos, o que Deus estava fazendo com as outras nações? Como que Deus vai lidar com isso? Nós não sabemos. Mas Deus não é injusto. E Paulo fala em Romanos a respeito assim, daqueles que têm já sem lei, só uma lei para si mesmos, e todo mundo tem a luz, todo mundo tem oportunidade de conhecer alguma coisa pela natureza. Então, como Deus vai lidar com isso nos povos antes da primeira vinda de Jesus, e como que Deus lida com todos os povos que hoje também não conhecem, não ouviram nada? Ou como que Deus vai lidar com tantas e tantas situações? Nós não sabemos, a Bíblia não nos dá nenhum direito de tirar conclusões, como se a gente pudesse saber. Ele nos deu uma missão de proclamar, de levar o conhecimento aos outros. Mas nós não sabemos como Deus vai fazer. E a questão que Paulo estava tratando, se você olhar Romanos 9, 10 e 11, por que ele estava falando de Esaú e Jacó?
e dessa situação, ele não estava falando de salvação, ele estava falando de quem Deus havia escolhido para fazer parte de um pequeno povo. Deus não se interessa só em Israel. Deus não se interessa só nos descendentes de Abraão. E Paulo, na verdade, estava querendo mostrar que, nessa escolha, ele estava mostrando que o povo naquela época seria, né, quem que era o povo escolhido de Deus? Os descendentes de Abraão. Mas tinha descendente de Abraão que não era, né? Nesse caso Esaú, mas isso continuou tendo essa coisa de remanescente, não são todos. Então Deus age fora dos nossos limites, ele age fora dos nossos conceitos, e o ponto principal, isso eu sei que é um pouco difícil de entender, talvez eu não saiba exatamente como transmitir isso de uma forma clara, mas a Bíblia foi escrita, principalmente esse Primeiro Testamento, para mostrar o caminho de Deus para a redenção. Como que Deus trabalhou desde o início para seguir uma linhagem, para escolher alguém, para escolher instrumentos, para que eles pudessem ser um instrumento de Deus para a redenção de todos. Porque Deus se interessa em todos, e não é só depois da vinda de Jesus. Deus sempre se interessou por todos. Então, o fato de escolher Jacó e não escolher Esaú não era uma questão de salvação, pode ter a ver depois. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Eu estou dizendo que a Bíblia não fala Esaú foi condenado, foi predestinado para o inferno. Não é isso que está falando, e nós erramos se forçamos os textos para tentar tirar essas conclusões. Então, qual que é a questão aqui? A questão aqui é que Deus está nesse momento da história, quando Abraão teve Ismael, Deus quis fazer uma lição para todos os povos depois, né? Para nosso tempo, para todas as gerações posteriores. Deus quis mostrar uma lição. Qual que era? A escolha de Deus, o reino de Deus é pelo nascimento sobrenatural, é Deus gerando, é Deus colocando sua semente em nós, não é por um processo natural. Ele quis mostrar isso. Agora, com Esaú e Jacó, é outra coisa, porque os dois foram gerados pela mesma mulher, pela mesma intervenção de Deus. Então, aqui ele está falando que tem uma outra coisa que pode definir a questão de ser o instrumento de Deus e também a questão de escolhas, porque Esaú fez algumas escolhas. E quando Deus fala já no nascimento, ele não está dizendo eu criei Esaú para ser uma pessoa perversa, ele está dizendo eu já sei quem é Esaú e eu já sei quem é Jacó, e eu escolhi, no caso, especificamente, para ser o instrumento de Deus para a continuidade, e ele quis mostrar uma lição. E eu quero só comentar uma coisa, nós vamos ver isso mais para frente. A partir de Jacó, que está nascendo aqui, a partir de Jacó, não vai ter mais esse afunilamento. Deus escolheu entre Isaac e Ismael. Agora ele está escolhendo entre Esaú e Jacó. Mas a partir de Jacó, que teve 12 filhos, todos fazem parte. Agora, se você olhar o pouco que a gente sabe sobre vários dos filhos de Jacó, eles não eram melhores, não fizeram escolhas melhores do que Esaú. Então, você percebe que são situações que Deus está usando e que o relato bíblico é como que Deus trabalhou com isso para produzir, para chegar àquilo que Ele quer para redimir toda a humanidade. Então, é muito importante a gente não tirar conclusões de situações, de histórias que o objetivo não é esse. O que Deus quis mostrar aqui? Eu não sei de todas as coisas, mas eu posso dar algumas opiniões. Deus ia escolher um só,
porque ele ainda está no momento de afunilamento, de escolher um para dar continuidade. Só a partir de Jacó que aí, a partir daí todos se multiplicam, não significa que todos são parte da descendência espiritual de Abraão, mas eles não são mais assim, não há mais uma separação feita desse jeito. Deus escolheu um só porque ele tinha algo específico para fazer nessa geração. Então, quando ele olhou, Deus que conhece todas as coisas, quando ele olhou para esses gêmeos, já desde a formação, ele escolheu Jacó. Como nós sabemos, Jacó não era melhor do que Esaú. Jacó, pelo menos assim, o que a gente sabe dele, ele era uma pessoa difícil. Inclusive, hoje nós não vamos ler essa história da primogenitura, mas Jacó era uma pessoa cruel. Jacó era uma pessoa que tramava. Jacó era uma pessoa assim, e aí vamos só ler o nascimento, né? Versículo 24: cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Gente, isso é muito anormal, isso é muito estranho. Ele era peludo, e tem algumas traduções que colocam, que acho que o sentido é que ele estava assim, como se tivesse revestido com um manto de pelo. Então, ele era algo assim, bem diferente, bem que chamava muita atenção. Ruivo e revestido de pelo. Por isso, lhe chamaram Esaú. Os estudiosos não sabem exatamente o que significa Esaú, mas deve ter, eles imaginam que tem alguma coisa a ver com pelo. Depois, versículo 26, saiu o seu irmão, agarrada, olha que nascimento. Então, nós temos duas coisas assim, muito diferentes nesse nascimento. Né, a aparência de Esaú, e depois nós temos, quem que pode imaginar o segundo bebê saindo e com a mão agarrada no calcanhar do primeiro. Então eles estavam brigando para ver quem ia sair primeiro, e Jacó, que não conseguiu sair primeiro, ele estava com a mão, assim, até a ideia é que ele estava tentando segurar o calcanhar do irmão. E claro que isso era uma coisa assim simbólica, né? Ele não tinha, não estava fazendo isso conscientemente, mas assim, a figura era que ele estava segurando o calcanhar do irmão com a ideia de puxá-lo para trás e de ele tomar o lugar dele. Por isso que Jacó tem essa ideia de suplantador. Ele estava tentando passar, já desde o nascimento, ele queria passar o irmão para trás. Por isso lhe chamaram Jacó. Então, só finalizando aqui, na próxima vez nós vamos falar sobre essa história aqui que vem a seguir. Mas o que Deus estava mostrando? Deus estava mostrando que nesse momento que ele só ia escolher um, que ele estava assim trabalhando com indivíduos. Ele trabalhou com Abraão. Não entra Ló, não entra outra pessoa, é Abraão durante toda a vida dele. Depois ele vai só com Isaac. E no tempo de Jacó, ele vai só com Jacó. Então, nesses três homens, os três patriarcas, ele trabalha individualmente a obra de Deus, a estratégia de Deus para produzir uma nação, para produzir não só geneticamente, para ter filhos, para reproduzir, mas Deus está trabalhando com princípios, por isso que está escrito aqui. Nós temos aqui o registro desses três patriarcas, porque cada um revela coisas super importantes, são fundamentos de Deus, fundamentos da maneira de Deus agir, são fundamentos para Deus criar essa nação, para Deus criar esse instrumento dele. Então, ele ia trabalhar com um só. E quem que ia ser a pessoa adequada? Quem que ia ser a pessoa com quem ele ia trabalhar? Pelo menos a visão que eu tenho. Se você olhar
Romanos 9, que também fala sobre Faraó, que ele fala assim, por isso eu levantei você, eu levantei Faraó, porque ele ia ser duro e Deus endureceu o coração. Mas, na verdade, quando você lê Êxodo, Faraó começou endurecendo o próprio coração. Depois fala que Deus endureceu. Então, essas coisas a gente não tem a chave para entender o coração, a gente não entende nem o nosso próprio coração. Mas Deus não disse que ele criou, que ele fez com que Faraó fosse mau. Mas Deus usa instrumentos, Deus permite situações. Por isso que até hoje, na história, nossa história hoje, história recente, na época de Hitler, por que Deus permitiu? Deus permitiu. Deus sabia quem seria a pessoa adequada para cumprir uma determinada função. Pelo menos essa é a forma, estou oferecendo a minha perspectiva, mas nós não temos esse entendimento, nós não sabemos como Deus faz. Mas Deus escolheu Jacó porque Jacó ia ser uma pessoa difícil. Jacó, desde o início, desde o nascimento e a próxima história, Jacó não é uma pessoa que usa a metodologia de Deus, ele é o escolhido de Deus. A mãe dele, no capítulo 27, vai descrever detalhadamente a história da bênção. Não é assim que Deus, não é a metodologia de Deus, não é o tipo do reino de Deus, não é assim que Deus faz, mas Deus queria alguém assim, porque ele queria mostrar como ele trabalha com o caráter de alguém. Então, a história de Jacó é uma história impressionante. Jacó, eu estava pensando outro dia, que é praticamente alguém semelhante a Davi na Bíblia, porque Davi é a pessoa que tem a biografia mais detalhada de qualquer personagem no Antigo Testamento. Mas Jacó é uma pessoa também, ele tem mais detalhes pessoais, mais histórias pessoais do que Abraão. Então Jacó vai ter uma biografia, vai ter um relato extenso, porque Deus queria mostrar como que ele trabalha com uma pessoa difícil, como que ele trabalha com alguém que tem uma natureza totalmente contrária àquilo que realmente Deus quer. Então, a pessoa adequada, a pessoa que Deus queria usar para esse papel, sabe quando alguém vai dirigir um teatro ou um filme, o diretor, alguém que está responsável pela condução, ele vai escolher uma pessoa que tem o jeito certo para aquele papel. Então, Deus escolheu Jacó, como Paulo mesmo fala, não foi por mérito, não foi porque ele era melhor, muito pelo contrário, Deus escolheu Jacó para exercer um papel dentro do propósito de redenção de Deus. Então, nós vamos parar aqui por hoje. Essa é uma das passagens, é uma das situações realmente mais complexas. Ninguém precisa concordar com a minha perspectiva, mas eu estou oferecendo algo que a gente, como eu falei, a gente não tem respostas definitivas, a gente não tem condições de entender a grandeza, o raciocínio, o coração de Deus, mas nós podemos perguntar e nós podemos buscar aquilo que realmente tem mais sintonia com quem Deus é e com o contexto todo. Eu não posso tirar uma passagem e tirar uma doutrina só daquela passagem, sem realmente colocar junto com o jeito de Deus agir, com o jeito de quem Deus é, e esse é o nosso desejo. É claro que eu estou muito longe ainda de entender, de conhecer Deus perfeitamente, mas é a nossa paixão, é o nosso desejo. E eu tenho meditado mais uma vez nesse texto e perguntado: Deus, eu quero te conhecer, eu não quero fazer uma imagem, eu não quero criar a minha imagem de Deus, eu quero entender quem o Senhor é, e eu quero poder tirar de um texto como este algo que realmente faz parte do contexto, algo que realmente faz parte daquilo que o Senhor quer mostrar. E a história de Jacó e Esaú, evidentemente, só está começando. Então, tem muita coisa que nós vamos continuar olhando, muita coisa que
que vai continuar aparecendo, que nós vamos continuar discutindo. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. É muito bom saber que o Senhor é soberano, é muito bom saber que o Senhor encaminha as coisas para o alvo que o Senhor quer. O Senhor não invade, o Senhor não sufoca as nossas decisões próprias, mas ao mesmo tempo o Senhor vai conduzindo a história para chegar no objetivo que o Senhor tem. O Senhor vai conseguir, o Senhor vai levar tudo ao final perfeito. Um dia nós vamos entender melhor. Por enquanto estamos fazendo perguntas, muitas vezes fazendo especulações, mas nós estamos procurando entender o teu plano e entender quem o Senhor é, para que de alguma forma nós não venhamos a representar mal para as pessoas que nem te conhecem ainda. Nós queremos realmente representar, queremos expressar, queremos conhecer mais para podermos falar de uma maneira correta, como o Senhor fez aqui na terra, mostrando quem era o Pai. Nós também queremos mostrar, queremos entender quem o Senhor é. E pedimos que o Senhor continue trabalhando, continue conduzindo, continue agindo na nossa vida, que nós possamos ter corações quebrantados, corações prontos, deixando o Senhor agir, deixando o Senhor trabalhar em nós, para que outros possam te conhecer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.